Boa noite a todos. Mais uma noite dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos, encerrando então essa semana, né? Nós estamos estudando juntos o capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Ainda estamos estudando o subtítulo Parecenças Físicas e Morais. E hoje a gente tem bastante coisa interessante. Eu não sei se vocês estão achando interessante esse assunto. Eu particularmente acho muito interessante, para que a gente possa compreender esse mecanismo, talvez essas ligações entre o plano espiritual, entre o espírito que somos e o corpo físico que nos serve de veículo. Bom, estamos dando continuidade aos nossos estudos. Ontem nós paramos na questão 212. Então, a partir da questão 213, na qual Kardec pergunta: pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Veja só, eu até comentei várias vezes ontem que nem sempre somente os laços afetivos de simpatia é que unem os espíritos no momento da reencarnação. Nós citamos ontem, falamos um pouquinho sobre os gêmeos chipófagos. Nesse caso, nós podemos ver, é muito perceptível, fica muito claro para nós os traços não harmonizados que existem entre aqueles espíritos, entre aqueles dois espíritos que estão reencarnando. Então, apesar da pergunta de Kardec afirmar, né, que os gêmeos são sempre espíritos simpáticos, ele quer saber por que em alguns deles a gente pode visualizar também, pode encontrar também a aversão. Então, quer dizer, já dando continuidade àquilo que nós conversamos ontem. E eles respondem: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendem de lutar juntos no palco da vida. Então, ontem ficou muito claro para a gente, quando nós conversamos um pouquinho sobre os chipófagos, esta relação doentia do amor, que muitas vezes aproxima e faz com que a nova experiência reencarnatória seja tão difícil, como no caso dos gêmeos chipófagos, mas também as relações de ódio, de perseguição, muitas vezes seculares, que são responsáveis por ligações profundas entre os espíritos. Mais uma vez, a necessidade, então, a orientação máxima do Cristo para que perdoemos. Porque, volto a reafirmar, eu acho que eu já falei aqui antes, o perdão não é para quem recebe o perdão. Perdão não é para quem errou e recebe o perdão. Perdão é para quem foi ofendido, para quem odiou, para quem foi machucado. Por quê? Porque você se liberta. Porque a mágoa, o rancor, o ódio criam ligações energéticas e espirituais profundas entre os espíritos, dificultando a nossa evolução, dificultando o nosso caminho, dificultando a nossa felicidade. Via de regra, os espíritos desencarnados, quando se comunicam através das reuniões mediúnicas, principalmente quando se trata de obsessões, de situações de perseguição, nós vamos perceber no diálogo com eles que são espíritos que sofrem há muito tempo, apesar de não reconhecerem esse sofrimento. O ódio trabalhou tanto dentro deles que eles não percebem que esse ódio que os motiva, o desejo de vingança, né, essa alegação de fazer justiça, porque a justiça ainda não foi feita, eles não se apercebem que eles são as principais vítimas. Porque eles estacionam no tempo. Eles deixam de ser felizes, deixam de evoluir. Eles deixam até mesmo de reencontrar aqueles que eles muito amam. Ficam apartados, muitas vezes, da família, dos seus amores. Isso acaba motivando neles mais dor, mas eles não conseguem, muitas vezes, se aperceber que a alternativa única existente é o perdão.
Porque a lei divina necessariamente vai alcançar não somente a quem errou, mas a todos nós, porque todos erramos. Nós não podemos querer sermos os julgadores, os carcereiros e os carrascos. Porque quando intentamos assumir estes papéis, nós nos tornamos doentes espirituais. Então, todo o trabalho das reuniões desobsessivas em relação a estes espíritos é de socorro, de profundo amor, de orientação, de mostrar para eles que é preciso perdoar. E se não é possível imediatamente perdoar, você precisa deixar de querer ser o algoz, o cobrador, e entregar o outro que te feriu, entregá-lo para que a vida, para que as leis divinas cuidem dele no seu devido tempo, enquanto você vai se curar das dores que você sofreu e aquelas que você mesmo se impôs para seguir, para ser feliz, para recobrar a saúde, para obter novas oportunidades, para reencontrar os seus grandes amores. Perdão é isso. Na questão 214, Kardec pergunta: o que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? E aí os espíritos respondem: lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Mas é preciso que estas imagens poéticas nos façam meditar sobre isso que nós estamos falando, sobre essas ligações odiosas, sobre essas antipatias que perduram séculos e que muitas vezes nós retornamos ao campo físico com a bênção do esquecimento justamente para trabalhar. Então, em grande parte das situações, eu costumo inclusive brincar, eu creio que em 70% das famílias dos encarnados, nós vamos encontrar, se não mais de 70%, talvez quase todas, nós vamos encontrar as famílias preenchidas com simpatias, nossos amores, amigos, mas também os nossos desafetos, aqueles que nós odiamos, aqueles com os quais nós temos muita dificuldade, e não só de hoje, de muito tempo. E que justamente vêm na mesma família, ligados às vezes com laços profundos, consanguíneos, e todos abençoados pelo esquecimento, vêm justamente para que nós possamos, digamos assim, sob o peso da própria consanguinidade, aprender a conviver. Vamos continuando. Na questão 215, Kardec pergunta: o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Só um instantinho, gente. O som estava me atrapalhando aqui, não sei se atrapalha vocês também. Na questão 215, Kardec pergunta: o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Ou seja, características específicas. Um povo às vezes se caracteriza mais pela belicosidade, o outro é mais solidário, o outro tem uma característica às vezes muito preconceituosa, o outro povo às vezes se caracteriza porque tem ainda uma dificuldade de trabalhar as suas leis, os seus costumes, então em relação a outros povos parece sempre mais atrasado. Então é isso que Kardec quer saber, por que há essas características comuns em determinado povo e diferentes de outros, né? E aí os espíritos respondem: também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus
pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Independente da beleza dessa resposta que os espíritos nos trazem, eu preciso ressaltar um senão. Quando eles afirmam, né? Afirmam não, na verdade eles trazem no texto da resposta uma pergunta, mas nos induzindo a pensar dessa forma que eles gostariam, que é nós julgarmos que espíritos bons e humanitários encarnem em povos rudes e grosseiros. Veja só, quando estes espíritos bons e humanitários, eles estão efetivamente dando seguimento à sua evolução, muitas vezes é natural que eles reencarnem, então, em povos, ou num grupo de familiares mais simpáticos, para que o seu avanço seja, inclusive, mais rápido. Mas nós não podemos nos esquecer de espíritos missionários, que são espíritos já preparados, espíritos que muitas vezes já praticamente quitaram a sua cota de débitos para com a humanidade, mas que se dispõem, que solicitam o retorno à vida física justamente em povos rudes e grosseiros, para que a força do seu exemplo, para que ele faça a diferença, para que ele possa ensinar como ser diferente. Então nós vamos ver sim, espíritos evoluídos, nascendo em povos ainda mais primários. E a própria Terra é um exemplo disso. O que não foi a encarnação de Jesus em nosso meio? No momento em que a Terra ainda valorizava a violência, o poder material, o preconceito, onde homens escravizavam homens, né? Então havia ainda um primitivismo. E Jesus era absolutamente diferente. Ele veio justamente para mostrar esta diferença, para trazer a lição do diferente. Então nós vamos ter, Jesus, eu usei aqui o exemplo maior, ele que é o modelo maior que nós temos na Terra. Mas nós vamos ter incontáveis espíritos em graus variados de melhoria moral e melhoria intelectual, encarnando em meios diferentes. Muitas vezes, como nós vimos em questões anteriores, um espírito às vezes mais elevado reencarna no meio de uma família onde o ódio até então imperava, a violência, a ignorância, e esse espírito vem trazer, digamos assim, um alimento diferente, um alimento para a alma. Então, vejam só, nós não podemos engessar, porque é claro que espíritos bons, nós já ouvimos isso muitas vezes no espiritismo, espíritos bons têm mais responsabilidade, mais trabalho. O mestre afirma que ele trabalha até hoje, o pai também. Então nós espíritas sabemos que espíritos elevados não ficam escutando harpa, deitados em nuvens, eles trabalham. E aí eu pergunto a você, trabalham onde? Será que só nos setores diretivos das coletividades e do orbe? Ou muitas vezes eles vêm colocar a mão na massa? O espírito Lúcio, em algumas de suas obras, ele afirma
que muitas vezes são espíritos avançadíssimos que descem às regiões mais inferiores pela sua grande capacidade de amar. Então nós não vamos ter nada engessado. Espírito bom só pode encarnar no meio bom. Não, não é isso. Na verdade, aqui, acho que o que eles quiseram dizer é falar um pouquinho sobre a sintonia. É mais ou menos como falar assim, se nós gostaríamos que as nossas famílias fossem mais equilibradas, nós devemos nos tornar mais equilibrados para que os membros, os próximos que virem, sejam também mais harmonizados. Mas eu não gostaria que vocês ficassem com a ideia de que há essa seletividade na hora de trabalho. Eu já comentei aqui da brincadeira do Fred, né, que fala que no plano espiritual, banana fica com banana, maçã com maçã, uva com uva, o que quer dizer que o espírito que você vai definir o plano espiritual ao qual você vai ser atraído. Então, nesse momento há a simpatia, mas na hora de trabalhar, todo lugar é digno. E quanto mais triste o lugar, no plano material ou nos planos espirituais, eu tenho absoluta certeza, mais a compaixão divina para ele se estende. Não podemos nos esquecer da lição de Jesus, que se um pastor está pastoreando 99 ovelhas e uma se perde, ele vai atrás da que se perde. Então a providência divina não deixaria, de modo algum, que povos rudes, ignorantes, coletividades ainda muito atrasadas ficassem sem o auxílio da luz. Mas vamos continuar. Na questão 216, Kardec pergunta: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, respondem eles, mas melhorando-se, ele muda. Então, ou seja, características ainda do atraso moral ou do avanço moral do espírito podem sim, digamos assim, brilharem na presente experiência reencarnatória que ele tem, mesmo inconscientemente. São aptidões, são tendências, é isso que nós estamos falando. Mas continuam eles. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos, e dificilmente o reconheceríeis. Ou seja, aqui eles já reconhecem, apesar de nós termos estas características morais que nós trazemos, é a nossa bagagem do espírito. E aí vale a pena nós entendermos que as nossas imperfeições são exatamente elas que nós estamos aqui para trabalhar novamente, né? Então, é lógico que muitas delas vão aflorar, para que nós possamos justamente trabalhar naquilo que mais precisamos. Mas aqui os espíritos ressaltam nesse instante que também as condições sociais, ou seja, condições materiais da vida influenciam naquilo que o espírito vai ser, na personalidade que ele vai possuir na presente encarnação. Continuam eles, sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações. Por exemplo, um espírito muito violento, pode ser que ele venha sendo violento por várias reencarnações. E mesmo ele, em mantendo determinada violência, muitas vezes nós podemos verificar um aprendizado lento. Então, ele era 100% violento há 5 séculos atrás.
Há 3 séculos atrás, ele retornou ao campo físico e ele ainda trazia muitos traços de violência, mas já não era tanto quanto há 5 séculos atrás. E agora, ele traz muitas vezes um desabrochar de ira, ele ameaça ser violento, muitas vezes a violência dele está na palavra, ele agride, ele machuca, mas ele já não pega em armas, ele já não mata ninguém, ele já não agride fisicamente. Muitas vezes, após as agressões verbais, ele sofre, ele percebe o seu excesso. E ele não gostaria de continuar sendo assim. Então, nós vamos perceber o traço da violência se diminuindo, digamos assim, como se o tratamento fosse homeopático, lentamente. É o trabalho da reencarnação. É Deus agindo. Porque as leis divinas não são violentas. Porque são leis educativas e não punitivas. É preciso que vocês compreendam este conceito. Continuam eles. Então, eles mantêm, né, algumas analogias nas suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Porquanto de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso se arrepender. Então, muitas vezes esse espírito vem nesse processo lento, trabalhando a violência, e aí vamos dizer que ele mantém este padrão violento ainda. Mantinha esse padrão violento. E o diferencial nele agora, que fez com que ele avançasse um pouco mais, e talvez seja até responsável por mudar completamente as suas escolhas. É um toque, é um familiar, ou é uma situação muitas vezes triste, um desafio profundo, uma doença, ou a perda de um familiar, enfim, que pode fazer com que ele mude as suas escolhas de forma drástica. E aqui vai ser inevitável que nós nos recordemos desta situação junto ao apóstolo Paulo. Aqueles de vocês que já leram o livro Paulo e Estevão, e quem não leu, deveria ler, vai perceber muito nisso. Vai perceber muito isso. Então, o encontro de Saulo às portas de Damasco com Jesus, em espírito, foi tão chocante, foi algo tão especial e extraordinário que Saulo, naquele exato instante, mudou. Passou a redirecionar todo o seu caminhar. Manteve algumas características, a sua força, a sua coragem, a sua capacidade de enfrentamento, porque penso eu, quando eu leio Paulo e Estevão, que Paulo nunca foi, mesmo quando Saulo, mesmo quando Paulo, muito doce. Ele se apaixonou pelas lições do Cristo, mas ele foi profundamente corajoso para trazer as mudanças que ele precisava trazer. Porque se ele fosse muito pacífico, talvez o cristianismo não tivesse avançado tanto as fronteiras. Então ele traz características fortes, um espírito combativo, mas o encontro de Saulo com Jesus modifica completamente o caráter de Saulo. E ele passa, então, a ser Paulo, o apóstolo. Na questão 217, que é a última questão desse
Subtítulo. Kardec pergunta: e do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Quer dizer, será que eu tenho algum traço físico, eu, Cristiane, que remeta a vidas passadas minhas, a corpos passados que eu já tive? Essa é a pergunta de Kardec. Corpos, estamos falando físico, não estamos falando mais de caráter, de moral. E eles respondem: o novo corpo que ele toma, o espírito, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. São outros pais, muitas vezes outros núcleos familiares, outras nações, outra cor de pele. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, o corpo. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Olha só que interessante, eles ainda continuam falando. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos, que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Vocês conseguem pensar em alguém que tivesse sido ou que seja feio, mas que traga uma simpatia? Todos se sentem tocados quando vem? Eu consigo. Me vem vários na tela da memória. Continuam eles. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme. Muitas vezes espíritos missionários, eles solicitam não vir com uma aparência bela, porque a aparência, a beleza, a perfeição do corpo é prova, porque ela facilita que o espírito erre. Então, muitas vezes, espíritos missionários solicitam a feiura, para que, pelo menos, esse problema eles não venham a ter. Já são tantos os desafios que eles vão enfrentar. Enfrentar mais o desafio da vaidade, do assédio, muitas vezes, né? Eles não querem. Não, nós queremos dispensar isso. Nosso trabalho é outro. Nosso compromisso é outro. Continuam eles. Sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Então, ontem a gente comentou um pouquinho, né? A parte física é muito claro para a gente, muito lógico, essa questão da genética. Então, os traços, né? Os traços familiares. Lá em casa, o olho puxado vem do meu pai, o cabelo encaracolado da minha mãe, enfim. Esses traços físicos, eles são praticamente unânimes. Os traços morais, já estudamos esse subtítulo agora e vimos em relação à sintonia entre os espíritos. Mas eu quero trazer uma informação nova para vocês, coisa nova. Até pouco tempo atrás, o homem, e principalmente a ciência, buscava a decifração no projeto Genoma dos genes, acreditando que eles seriam responsáveis por todas as características que compõem o homem, inclusive sua inteligência, né, sua ação, né, o que o diferenciaria dos animais. Então a ciência acreditava que nos genes é que se encontraria a resposta para absolutamente tudo. Isso mudou. Até mesmo porque, após grandes anos estudando a decifração genética em vários pontos do mundo, os cientistas chegaram basicamente à conclusão que a genética do homem é muito parecida com a do rato, por exemplo.
e que esses 2 ou 3% de diferença dos genes entre o homem e o rato não poderiam ser responsáveis por todas as diferenças que nós possuímos. Não só físicas, mas também intelectuais, psíquicas. Então a ciência começou a buscar outros campos. E aí existe um cientista chamado Kazuo Murakami, autor do livro Código Divino da Vida. Dr. Murakami é um dos geneticistas maiores do mundo, é professor emérito da Universidade Tsukuba, um dos líderes em pesquisas genéticas no Japão. Ele é doutor em Química Agricultural pela Universidade de Kyoto, pesquisador na Universidade de Saúde e Ciência do Oregon, nos Estados Unidos, da Universidade Vanderbilt, enfim. Dr. Kazuo Murakami é um homem da ciência. Mas olha só o que ele fala. Decifrar o código genético humano é um feito incrível. Porém, o mais surpreendente é o fato de o próprio código ter sido impresso em nossos genes. Sabemos que não fomos nós que o escrevemos, mas sabemos também que não poderia ser um processo aleatório. O código genético, cujo conteúdo equivale ao volume de milhares de livros, está contido no espaço minúsculo de uma célula, além de controlá-la de modo ainda misterioso, porém incontestável. E não só o Dr. Murakami, Bill Gates afirma que os genes são o melhor programa que roda por aí. O fato é que as pesquisas do Dr. Murakami indicam que nós somos também responsáveis por modificar os nossos genes encarnados. Então vocês vão compreender aqui a brecha que eu estou dando para vocês compreenderem as impressões que os espíritos transferem para o corpo físico. Então, impressões também no campo da genética. Vamos dar um exemplo fictício. Nós falamos aqui da simpatia entre os espíritos. Nós vamos imaginar, então, 3, 4, 5 espíritos simpáticos, todos eles que trazem já há muitos séculos problemas junto ao alcoolismo. É uma doença. Mas é uma imperfeição do espírito. Tem que ser trabalhado nas duas frentes. E aí nós vamos perceber que a ciência hoje estuda traços genéticos, como se fosse uma anomalia naqueles que têm tendência ao alcoolismo. Da onde vêm estes traços genéticos? Dos espíritos. Os espíritos são responsáveis pela modificação dos genes. Então, dentro daquela família de alcoólatras, nós vamos ter espíritos simpáticos e ligados, necessitados de um aprendizado entre si e também em relação ao alcoolismo. Mas esses traços de cada espírito também se refletem na genética. Eu citei aqui alcoolismo, mas nós poderíamos falar também da mediunidade, que é uma faculdade que existe no espírito e no corpo físico. Mas isso é assunto mais para frente, nós já passamos 3 minutos da nossa hora, já precisamos encerrar aqui a nossa quinta-feira. Eu agradeço a presença da Elisete, da Denise, do Alberto e do Carlos. Desejo um bom final de quinta-feira para todos vocês. Logo mais um bom fim de semana. Terça-feira que vem a gente está de volta. Um grande abraço.